paz do Senhor. Bem-vindo ao canal Livro Aberto. Se você é um líder dentro da sua igreja, se você é um obreiro ou se você é um professor de escola bíblica dominical, esse canal aqui é para você. Aqui nós falamos da Bíblia, da escola bíblica dominical, formação cristã, com profundidade e com muita honestidade. E eu te convido a estar conosco nos próximos minutos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 4 da editora Betel da Escola Bíblica, referente ao primeiro trimestre de 2026. O título da nossa lição de hoje é O Discípulo de Cristo e a Tentação. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 4 de Mateus, mas eu sugiro que você leia também o capítulo 4 de Lucas, que você leia também em Gênesis a passagem que fala sobre a tentação do casal Adão e Eva, e no livro de Josué, os capítulos 6 e 7, que tratam do pecado de Acã. São passagens que a gente deve estudar porque vão nos trazer lições muito interessantes a respeito da tentação, ok? E antes de falar exatamente sobre a tentação, eu queria fazer uma distinção entre tentação, provação e tribulação. Veja, é importante a gente compreender a diferença entre essas três experiências que fazem parte da vida cristã, mas que não são a mesma coisa. É importante entender isso. Quando você é tentado, você está passando por uma experiência. Quando você é provado, é outra completamente diferente. E a tribulação ainda é totalmente diferente das duas primeiras. Veja, por falta de informação, muita gente confunde essas experiências, gerando dúvidas, sentimento de culpa e, pasmem, até desequilíbrio espiritual. Porque quando você não sabe distinguir uma coisa da outra, você pode acabar não sabendo lidar com o problema ou com aquela situação. Portanto, eu quero fazer uma diferenciação bem rápida a respeito desse assunto. Primeiro, o que é tentação? A tentação, irmãos, é a provocação que o diabo resolve colocar para a gente para que a gente caia no pecado. Toda tentação é para nos conduzir à prática do pecado. É nos estimulando para agir fora da vontade de Deus e sem observar os princípios bíblicos. Isso é tentação. A tentação, ela apela aos desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como diz na Epístola de João, no capítulo 2. Então, portanto, é bom a gente ficar atento. A tentação em si, ela não é pecado. Você pode ser tentado em qualquer área, do jeito que você for tentado. Ela não é pecado. Mas, se você cair e ceder, aí você consuma aquilo que o diabo estava querendo, que era você pecar. Hebreus capítulo 4, versículo 15, afirma que Jesus foi tentado, mas não pecou, mostrando que é possível resistir pela palavra de Deus e pela dependência do Espírito Santo quando nós somos tentados. A gente verá depois que Jesus consegue fazer isso quando ele é provado, quando ele é tentado pelo diabo lá no deserto. Resumindo, a tentação é a pressão externa, ou em certos casos interna, que visa, que busca nos afastar da vontade de Deus, induzindo-nos à desobediência e a romper a nossa comunhão com Ele. A tentação apela aos desejos da carne, aos pensamentos não vigiados e às circunstâncias oportunas, mas não se torna pecado enquanto não é acolhida por nós. É como Tiago, né? Tiago diz que nós somos atraídos e pecamos porque caímos, tá? Então veja, e a provação? O que é provação? A provação é uma situação permitida por Deus. É uma situação ruim? Pode ser. É uma situação constrangedora, difícil? Com certeza. Provação é isso. E o objetivo é de nos amadurecer a fé
fortalecer o nosso caráter cristão e produzir perseverança. Então veja, diferente da tentação, que o propósito é nos levar à queda, a provação é nos fortalecer contra a queda. A tentação é promovida por um agente externo, o diabo. A provação é permitida por Deus nas diversas circunstâncias em que enfrentarmos. Veja, diferente da tentação, a provação não visa nos derrubar, mas nos edificar. Então é isso que devemos ter na cabeça. Enquanto a tentação quer nos afastar de Deus, a provação nos aproxima dele. Tiago diz, bem-aventurado o varão quando é provado e aprovado. Isso é muito interessante. Resumindo, portanto, o que é a aprovação? É a experiência permitida por Deus que coloca a nossa fé à prova com o objetivo de nos amadurecer espiritualmente, fortalecer nosso caráter e aprofundar nossa dependência de Deus. Diferente da tentação, a aprovação não nos empurra para o pecado, mas nos conduz à fé mais firme, mais obediência e que vivemos de um modo que mais agrada a Deus. Agora, e a tribulação? Eu disse que eu ia falar sobre tentação, provação e tribulação. O que é a tribulação? A tribulação refere-se às pressões sofridas e adversidades da vida. Não é nem tentação e nem provação. É uma dificuldade que você enfrenta. É um problema que ele pode estar aí na franja tanto da tentação quanto da provação, mas não é nenhuma das duas coisas. É tribulação. Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições. João capítulo 16, versículo 33, ele fala isso, no mundo vocês vão ter aflições. O salmista diz, olha, muitas são as aflições do justo. Portanto, tribulação é um momento que você passa de angústia, de ataques diversos e de tantas outras coisas, dúvidas e tudo mais. É o que a gente coloca tudo no campo da tribulação. Veja que a tribulação não é necessariamente consequência do pecado. Nem sempre. Mas faz parte da condição humana e da fidelidade cristã em um mundo caído. Nós muitas vezes sofremos por conta dessa situação. Como Noé, no tempo dele, sofreu. Sabe, como Ló, quando estava em Sodoma, também sofria. É um tipo de tribulação que as pessoas queriam superar e não conseguiam. Resumindo, portanto, a tribulação é a pressão externa que confronta a nossa fé sem necessariamente ter relação com o pecado pessoal. Nem sempre tribulação decorre de pecado, mas pode nos também fazer pecar. Tem que ter cuidado. Ela nos atinge por vivermos em um mundo caído e por sermos cristãos. Só isso já é motivo para que nós passemos por dificuldades, por tribulações. Portanto, falando sobre tentação aqui, a tentação ela faz parte da nossa experiência humana e, inevitavelmente, a nossa caminhada. Enquanto você for um servo de Deus, você estará sujeito a ser tentado. Enquanto você estiver na presença de Deus, o diabo ele não vai desistir de arrastá-lo para fora da presença de Deus. Então isso é o que a Bíblia classifica como tentação. Veja, desde que o diabo seduziu Eva e Adão lá no Éden, ele tem usado a mesma estratégia ao longo dos séculos, dos milênios. Veja, como foi a estratégia do pecado no Éden? Eva estava ali no lugar, viu a fruta, desejou tomá-la e comeu. E tomou e comeu. E deu para o seu marido. Então nota, a sequência foi ver, desejar, tomar. Note, essa estratégia ela vai ser repetida ao longo dos séculos, dos milênios, para conduzir ou induzir o homem ao pecado. Olha só,
Veja agora no livro de Josué, capítulo 6 e 7, conta a história da conquista de Jericó e o pecado de Acã. Veja como vai acontecer ali. A ordem de Deus era para destruir Jericó completamente, não pegar nada de material que era dali. As únicas coisas de material que poderia sair dali de dentro eram os pertences a Raabe e a sua família. O resto era para ser destruído tudo. Mas aí, a Bíblia diz que Acã, um dos soldados que estava naquela batalha, naquela guerra, quando ele vê uma capa babilônica, uma cunha de ouro e um pouco de prata, o que ele fez? Ele desejou. Isso ele mesmo fala depois. Quando ele é questionado por Josué, o que ele fez? Ele fala, olha, quando eu vi, eu desejei, eu tomei e eu guardei. Está lá na tenda. Pode ir lá buscar. Então, vê, a mesma sequência que ele fez com que Adão e Eva pecassem no Éden, ele faz com que Acã peca aqui também. Aí outro episódio, que é o caso de Davi e Betseba, tá? Olha só, Davi e Betseba é um caso de adultério clássico na Bíblia. Como que ela ocorre? Davi está no terraço do seu palácio, vê a Betseba tomando banho, deseja aquela mulher e pega aquela mulher. Olha só, a mesma sequência. A mesma forma como ele induziu Adão e Eva ao pecado, Acã ao pecado, ele induz Davi. E hoje em dia somos tentados da mesma maneira. Se você olhar todos os pecados que nós cometemos, tem relação com essa situação de olhar, desejar e praticar. Seja que área for. Pode ser na apropriação de um bem que não é seu, pode ser num caso de adultério, pode ser em qualquer assunto. A sequência é a mesma. Foi o que João disse. João capítulo 2, versículo 15, ele fala, filhinhos, não ameis o mundo, porque eu quero ir no mundo concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, tudo isso passa. Veja que a sequência é a mesma. Olhos, carne, soberba. Toma. É a mesma coisa. Quando o diabo tenta Jesus lá no deserto, ele vai usar o mesmo argumento. Pode prestar atenção. Então veja que a tentação faz parte da caminhada humana e inevitavelmente nos induz ao pecado. Agora, ele faz isso desde que ele seduziu o primeiro casal. A estratégia dele é a mesma. A gente conclui com isso, aqui meio satírico, que o diabo não tem muita criatividade. Ele usa a mesma forma desde que ele fez o casal pecar lá no Éden. Veja só, agora, a nossa conversão a Cristo nos capacita para enfrentar o mal e a tentação, mas não nos isenta do confronto e das investidas do diabo. Percebe? Nos capacita para enfrentar, mas não nos evita o enfrentamento. Isso nós precisamos entender. Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que o próprio Jesus foi tentado em tudo. Irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, você se coloque aqui diante desse versículo. O que seria ser tentado em tudo? Você é solteiro, você é casado, você é homem, você é mulher, você é rico, você é pobre, você é gordo, você é magro, você é feio, você é bonito. Tudo do jeitinho que você é. Coloque-se aqui. Tentado em tudo. Como nós. Agora só que ele não peca. Mostrando que ser tentado não é pecado. Ok? O fato de você estar sendo tentado não significa que você está pecando. O que faz com que a gente peque é o ceder à tentação. Veja o caso de Eva, de Acã e de Davi. Eva viu. Ela foi provocada, ela desejou. Se ela tivesse resistido e não pegado a fruta, pronto. A coisa teria terminado ali. Quando Davi viu Betseba tomando banho, ele
desejou aquela mulher. Se ele tivesse fechado os olhos e voltado para dentro do seu palácio, ele não teria cometido o adultério. O mesmo caso de Acã. Quando ele viu a capa babilônica, a cunha de ouro e a prata, se ele tivesse resistido e dito, não, Deus falou que não pode pegar, eu não vou pegar, teria acabado ali e ele não teria sido destruído com toda a sua família, ali como foi no Vale de Acor. Então veja que, quando o diabo quer nos seduzir, ele nos faz ver aquilo e praticar, tá? Então, nessa lição de hoje, nós veremos que a tentação não deve ser vista como um sinal de fraqueza, sabe? É mais como um campo de prova da fidelidade, da maturidade e da nossa dependência de Deus. Quando somos tentados, deveríamos reagir como Jesus reagiu lá no deserto. Todos os discípulos de Cristo são chamados a resistir, vigiar, orar, andar no Espírito, sabendo que é possível vencer a tentação, isso pela graça de Deus. Então, o que nos dificulta resistir às tentações? A nossa falta de oração, a nossa falta de vigilância e a nossa independência. Achamos que somos fortões, que somos poderosos e que nada vai nos atingir. E aí abrimos mão da proteção e da dependência da graça de Deus. Isso nos faz cair. Veja, Jesus nos ensina como a gente pode fazer para resistir à tentação no dia a dia. Isso é bem fácil de a gente observar vendo o processo de tentação que Jesus sofreu ali no deserto, que está narrado tanto em Mateus capítulo 4 como em Lucas capítulo 4. Tá? Primeiro, Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Uma vida tranquila, sombra e água fresca, tal, e aquela tranquilidade. Não. Agora, ele não promete isso, mas ele nos ensina a enfrentar as crises de maneira correta. E ele nos ensina a orar. E como devemos nos fazer para orar? Orar apresentando a Deus as nossas vidas, as circunstâncias que nós estamos enfrentando e pedir a Deus que não nos deixe cair. Nós, por nós mesmos, irmãos, nós somos concupiscentes. A palavra concupiscência significa propensão para o pecado. Eu e você somos propensos a pecar o tempo inteiro. Isso é a concupiscência. E nós somos concupiscentes. Por natureza somos concupiscentes. E se somos concupiscentes, veja que devemos redobrar o nosso cuidado para que a gente não venha cair nessas dificuldades. Aí Jesus adverte: vigia e ora para que você não entre em tentação. A vigilância e a oração são instrumentos potentíssimos para nos livrar da queda na hora da tentação. Não nos livra da tentação, mas nos livra da queda. Nos livra de ceder. Se Adão e Eva lá no Éden estivessem com cuidado, não teriam caído. Se Acã tivesse vigilante, não teria caído. Se Davi tivesse vigilante, não teria caído. E se eu e você hoje também estivermos vigilantes, nós também não cairemos. Você está entendendo? É isso que precisamos fazer. A vigilância e a oração não eliminam a tentação, mas nos fortalece para que nós não cedamos a ela. Então você quer resistir à tentação? Primeira coisa, comece a orar. E seja prudente, seja vigilante. E a outra coisa, use a arma correta contra a tentação. Qual é a arma que eu e você temos à disposição para enfrentar qualquer tipo de tentação? A palavra de Deus, a Bíblia. É ela que nos dá os argumentos e tudo mais que precisamos para
não cedermos a uma tentação. Tá ok? Então vamos lá. Veja. Jesus ele foi tentado em áreas da sua vida que ele estava com muita, mas com muita necessidade. E o diabo sempre faz isso. Irmãos, ele sempre nos ataca nas áreas em que menos estamos cuidando. Seja bastante prudente naquilo que você não consegue controlar direito o seu sentimento e você não seja prudente. Se você tem uma propensão para qualquer tipo de afastamento da presença de Deus, seja pelo pecado sexual, pecado financeiro, seja por qualquer outra coisa, suas negligências, enfim, o que for, seja prudente naquela área. Porque o diabo, ele fica o tempo todo, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, ele diz, o diabo, ele fica em nossa volta como um leão, o tempo todo procurando uma ocasião para nos atacar. E ele não pede chance. Então, se você não é cuidadoso, não vigia nessa parte, o diabo vai com certeza te atacar. Portanto, aqui a gente aprende que nem todo desejo é pecado, mas satisfazê-lo fora do tempo da vontade de Deus, isso é. Quando o diabo chega para Jesus e fala assim, olha, transforma essas pedras em pães. Era uma necessidade física, era legítimo Jesus comer. Jesus tinha que comer, aliás, mas só que não da forma como o diabo estava fazendo a proposta, ok? Veja, quando o diabo chega para Jesus e fala assim, se és filho de Deus, o que o diabo está querendo aqui? Ele está querendo questionar a nossa relação com Deus. O que nós somos diante de Deus? Qual é a nossa conduta? O que devemos fazer? Como devemos fazer? É isso que o diabo quer questionar. Assim como ele chegou para ele e falou assim, olha, se tu é filho de Deus mesmo, então você... Ele questiona a relação de Jesus com o Pai. Então, nós não podemos permitir que circunstâncias abalem nossa fé. Que circunstâncias nos afastem da presença de Deus. Satanás ofereceu para Jesus riqueza, ofereceu alimento e ofereceu prestígio e reconhecimento. Irmãos, são coisas que nós desejamos muito. Nós queremos isso o tempo todo. O que nós mais desejamos, a gente trabalha para ter dinheiro, para comprar coisa que a gente quer, a gente estuda para passar num concurso, para trabalhar onde a gente quer, a gente faz tudo. Nós somos cheios de desejos o tempo todo. E o diabo, ele tem no seu arquivo lá, guardado no quinto dos infernos, ele tem tudo o que você gosta anotadinho. Sabe, o seu algoritmo lá está dizendo exatamente quem é você. O que você gosta, o que você faz, o que você é mais fraco, o que você é mais forte. Tudo isso ele tem preparado. O que eu tenho que fazer? Me apegar a Deus. Sabe, o filtro que vai impedir que as setas malignas, que as coisas malignas cheguem até mim, me derrube espiritualmente, é a minha intimidade com Deus, é a minha intimidade com a palavra, é a minha vida de oração e consagração. É isso que vai me impedir de cair e de ceder àquilo que o diabo está querendo. Veja, na caminhada cristã, o tempo todo nós somos tentados. O tempo inteiro. Veja, o discípulo de Cristo não enfrenta a tentação apenas no início da fé, mas ao longo de toda a caminhada. Ignorar essa realidade é abrir espaço para quedas que comprometem a comunhão com Deus e o testemunho cristão. Percebe isso? Meu irmão, minha irmã, se você não tiver cuidado, se você não for prudente aqui nessa área, você vai com certeza ter problemas. Por quê? Todos somos tentados. Todos. O inimigo, como eu disse, ele tem o HD do computador dele, deve ser gigantesco. Nós temos um microcomputador em casa, ele deve ter um supercomputador na casa dele, em que ele controla
tudo que diz respeito a nós. E cada um de nós está numa pasta no seu arquivo com todas as informações, desde o nosso tipo sanguíneo até aquilo que a gente pensa, que a gente gosta, ele tem anotado ali. Sabe? É muito importante que a gente seja prudente nessa área. A tentação não escolhe idade, tempo de fé ou posição na igreja. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando eu era novo convertido, muito tentado em diversas áreas na vida, eu pensava, puxa vida, quando eu for um obreiro, quando eu for um diácono, eu vou deixar de ser tentado. Irmãos, eu fui consagrado ao diaconato. As lutas continuaram do mesmo jeito. Mas eu pensei, quando eu for um presbítero, eu vou ter mais resistência, porque eu vou estar lá no púlpito, eu vou estar mais guardado. Fui ao presbitério. As tentações continuaram agora com mais assédio ainda. Depois eu fui evangelista. Pensei, agora eu vou ficar livre. Irmãos, a coisa continuou do mesmo jeito. Com a mesma força e veio em situações ainda piores. Mas, e aí quando eu fui ao pastorado? Irmãos, o diabo, ele pegou o arquivo meu que tem lá no inferno com ele. E ele anotou e deixou em linhas vermelhas tudo aquilo que eu tinha dificuldades. E ele jogou exatamente em cima disso. Então não tem bom na vida cristã. Não tem tempo de casa, não tem cargo na igreja, não tem função ministerial, não tem nada que te impeça de ser tentado. O que impede de você cair é a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus. Então nós precisamos ver isso. A tentação, portanto, não escolhe idade, tempo de fé, posição na igreja. A Escritura afirma que a tentação, não há tentação que vem sobre nós que não seja humana. Note, reconhecer isso nos livra da soberba e nos conduz à dependência de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Ser humano é o bicho mais complicado que existe. Mesmo Deus fazendo tudo, Cristo dando sua vida por nós, nós ainda titubeamos. Eu acho interessante que às vezes a gente acusa os judeus de terem sido muito rebeldes, né? A gente fala assim, puxa vida, os judeus quando saíram do Egito, eles viram o mar vermelho se abrir, viram água na rocha, viram codornizes sendo jogada, viram maná sendo jogado, viu Deus agir milagrosamente fazendo tanta coisa. Quando chegaram na beira de Canaã, ainda viram o Rio Jordão se abrir, milagres acontecendo o tempo todo e eles continuam caindo. Que povo incrédulo, não é assim que a gente fala? Que povo obstinado. Nós somos a mesma coisa. O pecado que nós praticamos hoje é diferente do que eles praticavam naquela época, mas é a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não dá sossego o tempo inteiro. Ele está nos atacando e nos assediando. Muitos tropeços, irmãos, começam no interior, nos pensamentos e desejos não tratados, não vigiados adequadamente. A carne não se refere apenas ao corpo. Por incrível que pareça, mas a natureza humana inclinada ao pecado, a concupiscência, como eu disse. Somos concupiscentes. Por isso, Paulo nos exorta a andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, Paulo nos dá uma lição de como fazer isso. Precisamos atentar. Veja aqui. A busca muitas vezes desenfreada por bens, status, posição social, bens materiais e tudo mais, se torna um campo fértil para que o diabo atue. Sabe, ele quer saber o que eu quero, o que eu desejo, até a marca de carro que eu gosto, o modelo do carro que eu gosto, tudo que eu quero ele sabe, porque é ali que ele vai jogar as suas armadilhas. Jesus nos advertiu de que
nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Sabe qual o significado da palavra Mamon? Eu não sou bom nem em hebraico, nem em grego, e não me preocupo muito com isso, mas a palavra Mamon, ela significa, assim, de uma forma bem geral, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque às vezes a gente fala que Mamon é dinheiro, né? Mamon é riqueza. De certa forma pode ser aplicada desse sentido, mas no sentido mais abrangente da palavra Mamon é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: vocês não podem servir a Deus e desejar ter tudo que o dinheiro pode comprar. É isso que ele está dizendo. E é exatamente essa área que nós muitas vezes caímos, e caímos de forma muito desastrosa, amados. Veja aqui. Agora, uma coisa que a gente precisa entender: embora Deus saiba de tudo que a gente passa no momento de tentação, a tentação não vem dele. Tiago nos fala isso de forma muito clara. Ele diz assim: olha, irmãos, ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado. Por que ele diz? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. A tentação, ela tem duas origens. A maior parte delas, eu diria mais de 90%, vem do diabo. É ele que nos tenta. E a outra parte vem das nossas próprias fraquezas, que o diabo não está muito envolvido, mas que a gente acaba cedendo. E aí, quando a gente cede, aí ele aproveita e entra. O diabo está sempre próximo de quando a gente está cometendo um pecado porque fomos tentados. Ou porque nós desejamos por nós mesmos, ou porque ele colocou alguma coisa, mas ele está sempre perto. Deus não conduz ninguém ao pecado. Deus, ele não deseja que nem eu nem você caiamos em pecado. A decisão de ceder ou resistir passa pela nossa responsabilidade pessoal. Deus, ele não me joga para o pecado, não me joga para cair numa tentação, mas ele também não me segura se eu quiser cair. Ele me deixa cair. Como ele deixou Acã, como ele deixou o casal no Éden, como ele deixou Davi com Betseba e outros casos que eu poderia citar aqui. Tudo Deus sabe, mas ele não interfere nas minhas escolhas. As minhas escolhas, minhas decisões, sou eu quem tomo. Deus, ele quer que eu faça o melhor. Como disse, né? Como diz a palavra de Deus, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham. São dois caminhos, o largo e o estreito. Escolhe. Sabe? Como Josué disse ao povo: escolha quem vocês vão servir, se aos deuses lá da além do rio onde estavam seus pais, ou se ao Deus que vocês estão vendo aqui agora. Escolha nossa. Então sou eu quem decido. Não é Deus que vai decidir para mim. Tá? Note uma coisa. Deus, ele não remove todas as tentações, mas ele garante graça suficiente para que nós possamos resistir. Leia 1 Coríntios 10, capítulo 13. Perdão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você vai ver que tudo que nos ocorre é possível resistirmos. Qualquer tipo de provocação é possível resistir. O problema, irmãos, não é a tentação em si, mas confiar em si. Achar que você é bom. Achar que você pode sair daquela crise em qualquer momento que você quiser. É como um viciado em drogas. Ele acha que pode parar na hora que ele quiser. Mas a tragédia ocorre quando ele tenta parar e não consegue. Quando ele não dá conta de interromper ali aquele vício, não pode fazer a ruptura, porque ele já está dominado. É isso que acontece numa tentação. Você pode até no começo sair, mas depois que você deixa a coisa prosseguir, para você sair é muito mais difícil.
Então veja que isso é grave. A oração não é o último recurso, é estratégia preventiva. Como eu disse, a oração e a vigilância, ela nos previne de enfrentar uma crise e cair. Quem ora menos, resiste menos. Quem ora mais, resiste mais, portanto, né? A pessoa que tem mais intimidade com Deus, que ora mais, que busca mais, que está sempre tendo cuidado de se aproximar de Deus, ele discerne melhor as coisas espirituais. É isso que Paulo diz. A oração fortalece o espírito e enfraquece o domínio da carne. Sabe? A oração é o alimento espiritual que eu preciso para superar a batalha interior que eu tenho. Então, se eu não cuido, se eu não sou vigilante em determinadas áreas, é ali, exatamente ali, que eu vou cair. Irmãos, a Bíblia, ela não manda a gente negociar com a tentação. Do tipo, você, não, dá um tempo, vamos ver como é que fica, espera um pouco. Não. A palavra de Deus diz o seguinte, que diante de uma tentação, seja ela qual for, a minha saída é a fuga. Entende isso? É a fuga. Eu estou sendo tentado, eu não tenho que ficar resistindo à tentação. Eu tenho que fugir dela. Veja o que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18 da primeira epístola. Fugir da prostituição. Fugir. Não é falar, não, eu vou resistir, eu não vou cair, eu não vou cair. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Aí a Timóteo, que era um pastor, e segundo a tradição na igreja de Éfeso, na época que Paulo escreveu para ele, diz assim, foge também, foge, mais uma vez fugir, também dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Você pode alistar uns 100 mil casos que são desejos da mocidade. Alguns legítimos, outros ilegítimos, mas todos são desejos. Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Veja só, irmãos, fugir de uma tentação não é covardia. Fugir de uma tentação não é fraqueza. É o contrário. É maturidade espiritual. Se você quer evidenciar que você é um crente maduro, vem uma tentação, por menor que seja, vaza, não resista, não vai lutar contra a tentação, não vai querer enfrentar uma tentação dizendo que você é forte, que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Não faça isso, você não vai resistir. Portanto, fuja da tentação, ore, vigie, para que você não seja exposto a uma tentação e venha ceder e cair. Amados, as tentações fazem parte da nossa permanência na terra. Enquanto a gente estiver aqui, dentro desse invólucro carnal que a gente tem, nós vamos ser tentados. Mas as nossas lutas, a tentação, não pode determinar o nosso destino. Aquilo que a gente vai fazer depois. As escolhas são nossas, a resistência é nossa, a capacidade de resistir é nossa, as armas estão à nossa disposição. A gente só cai quando cede. Lembre-se disso. O discípulo de Cristo é chamado a viver em vigilância, oração e dependência de Deus. Amados, quando você é vigilante, você se previne, sabe? Você anda com uma lanterna, com um holofote na sua frente clareando o caminho, para você não trupicar em nada, para você não bater em nada. Isso é ser vigilante. A oração é cuidado, é munir-se de tudo aquilo que você precisa para a sua caminhada. A vigilância ilumina o caminho. Mas o que você precisa? Você precisa de resistência, você precisa de coragem, você precisa de bravura, você precisa de armas. Isso você consegue com a oração. E
A dependência de Deus é que tudo que nós temos, a vigilância e os instrumentos promovidos pela oração, tudo isso devemos colocar na presença de Deus e pedir: Senhor, eu estou aqui, agora controla. Resistir à tentação não é um sinal de perfeição, mas de submissão contínua à vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Amados, veja, a vitória contra a tentação não está em confiar nas nossas próprias forças, no nosso próprio mérito, na nossa capacidade, mas em andar com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. E, para nós não deixarmos esse vídeo tão longo, eu vou partir aqui para as nossas aplicações. Primeira, examine com honestidade quais áreas da sua vida têm sido mais vulneráveis à tentação e decida resistir a qualquer preço. É na área do dinheiro, é na área do sexo, é na área da língua, é na área... Qual área que você tem queda para cair com mais facilidade, que você é propenso a cair com mais facilidade, que você é mais concupiscente? É ali que você precisa atacar. É ali que eu e você precisamos atacar. Segunda, desenvolva uma vida de oração constante e não apenas em momentos de crise. Todo mundo ora. Quando vem problema, quando vem luta, quando vem batalha, quando vem tribulação. Mas não escolha orar só aqui. Ore o tempo todo. Como Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. É isso. É você ter o cuidado de estar sempre orando e fazendo a vontade de Deus. Terceiro, memorize e valorize a palavra de Deus e como Jesus sempre a use nos momentos que estiver sendo tentado. Aí, meu irmão, só ter esse livro aqui e não usá-lo adequadamente, não estudá-lo, ele não passa de um livro. Ele não faz nada. Você precisa estudá-lo com profundidade. Quarto, aprenda a fugir de ambientes, práticas, relacionamentos que enfraquecem sua vida espiritual. Namoro, amizades, conversas, situações que você está, em lugares que você vai, tudo, aprenda a evitar isso. Essas coisas podem te levar ao pecado. E, finalmente, lembre-se, vencer a tentação hoje fortalece sua fé para os desafios que virão no futuro. Não se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse comentário, compartilhe esse vídeo. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.